Fala pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindo a Tudo Conte. E hoje um episódio maravilhoso. O quê? Vamos tratar sobre o digital de novo, mas entender que lá não é que nem o faroeste não, que você faz o que você quiser. Não é terra sem lei não, tem lei sim. E já vou apresentar a minha convidada de hoje, que é a top da galáxia. Mas antes, se inscreva no canal, comente, compartilhe, dá dislike, dá like, faça o que você quiser. Que eu já aprendi aqui que eu não posso ficar mandando as pessoas fazer as coisas na internet, porque senão depois eu tomo um processo, tá? Mas eu queria chamar a doutora Andréa Eloy para poder me falar sobre isso aqui. Porque senão o bicho pega pro meu lado. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Paulo. Estou muito feliz aqui em estar na Tudo Conte, esse podcast que é mais que especial e falando sobre um tema tão importante que é um tema de empreendedorismo. Exatamente. O pessoal fala assim: ah, vou começar a a empreender no digital, vou fazer meu marketing, isso, aquilo, outro, e acho que pode fazer de qualquer jeito. E eu fiz, não, pera aí. Eu quero que meu público aqui, a galera veja que não é bem assim, não, que acha que qualquer coisa é qualquer coisa e sai vai por aí fazendo. Então, vou trazer a top das galáxias do direito digital. Ela que chega ali, que manda, que liga para Alexandre de Moraes e fala assim: irmão, não é assim não, viu, que funciona. Tô errado? Pode mandar no peito que a gente resolve. Eita porra. Dea, te conheço, mas conta aí pro pessoal quem é André, o que que você faz, onde se esconde. Conta um pouquinho da sua vida aí, vai, pro pessoal te conhecer mais. Perfeito. Bom, meu nome é Andréa, eu sou advogada, especialista em direito contratual e hoje eu ajudo empresas a crescerem com estabilidade e segurança jurídica, e principalmente dentro do mercado digital. Hoje eu sou advogada das agências, né? Então, as agências de marketing digital são o meu público-alvo ali, são as pessoas que mais me procuram, né? As empresas que mais me procuram para trazer essa estabilidade e crescer com segurança, porque muitas vezes a gente pensa, vou começar a produzir conteúdo, vou começar a crescer, vai bombar, viralizou meu vídeo e aí agora eu posso fazer o que eu quiser e não é bem E assim. todo mundo não acha isso, todo mundo tem certeza disso, que é só chegar ali, eu vou gravar aqui, e tá tudo bom, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Não tem a responsabilidade que seus atos podem vir a cometer. Justamente. E às vezes, Paulo, o tiro acaba saindo pela culatra. Porque Hum, você começa a compartilhar, colocar coisa ali, massa, sua empresa fatura 100% pelo digital, por tudo ali, todos os leads que estão vindo ali pelo digital, e aí você comete alguma infração ali do código de política de privacidade do Google, do hum, Instagram, sua conta cai, é banida, e aí como é que faz? A empresa perdeu o faturamento, você perdeu seus leads, acabou com tudo. Tudo por um erro que poderia ter sido evitado, né? já quero saber que erro é esse. Mas, já começando aqui, já veio com um questionamento que tá aqui no meu coração, eu preciso botar pra fora. É verdade que a internet tem lei? Com certeza. E como tem. Ótimo. Não só a internet, mas todos os provedores e sites que você utiliza. Hoje a gente tem o Marco Civil da internet, que é, digamos assim, a lei suprema, entre Hum. muitas aspas, da internet, que vai reger ali, enquanto lei, o que você pode ou não fazer E na entrou, internet. entrou a partir de quando esse Marco Civil? Isso foi de 2014. 2014? Ah, então Isso. não é uma coisa nova Não também. é uma coisa nova, justamente. As pessoas acreditam que é uma coisa nova, mas não é. É porque a gente sabe que depois da pandemia pra cá, tudo é novo, né? Tudo mudou. Isso. A gente também tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que Sim, também regula a a miserável internet. da LGPD. A LGPD, que tanta gente teme e outros simplesmente ignoram, Opa, aqui né? tem escritório de contabilidade que trata os dados dos outros. Pois é. E se você trabalha com a internet ou até faz campanhas ali no Google, no Meta, você recebe os dados do lead direto ali no seu CRM, é super importante você ter uma adequação de LGPD, porque você está recebendo dados sensíveis das pessoas, né? Nome, CPF, RG, o que é que a pessoa trabalha, quanto é que a pessoa fatura. Isso tudo são dados que precisam ser protegidos e a LGPD vai tratar sobre isso. Que se eu quiser fazer um cartão de crédito no nome da pessoa, eu consigo fazer. Justamente colocar a pessoa como mesário. Imagine você receber o lead ali na internet e colocar ele como mesário. Olha que laranjada. Não, isso aí acontece e acontece com frequência. Isso. É, eu entendo que hoje está banalizado, né, a parte do marketing digital. Todo mundo hoje, para ter uma conta no Instagram, só precisa ter um celular e ter uma criatividade. Tudo bem que a criatividade hoje em dia também Tá tá demais. muito, dizia minha avó que tá meio insalubre, Sim. mas
Hoje tá fácil. Então, eu até aconselho para os clientes que abriu sua loja, abriu sua empresa, abriu seu estúdio de gravação, né? Que nem a gente tem um amigo aqui também. Um super estúdio de gravação, diga-se de Exatamente, passagem. exatamente. Mas botar a cara no sol, né? Eu sempre falo, pô, tem que botar a cara no sol, que se você não, você não vai ser visto, não vai ser lembrado nunca. Então, sempre tá incentivando os clientes a estarem fazendo isso, porque é o caminho mais fácil que tem. E a gente vê que já tratou aqui com outros assuntos, até com um Bruno, né, o convidado nosso. É, hoje você fazer um marketing digital na internet é menos custoso do que você fazer aquele antigo outdoor no meio da paralela, sabe? O custo é menor, é mais fácil, você tem o orgânico. Então a gente observa que está bem pulverizada essa questão do marketing digital. Mas eu vejo que as pessoas estão fazendo De de qualquer de jeito. qualquer jeito. Não Isso. tem cuidado, sai filmando por aí e melhor ainda, os influencers, né, que vai fazer alguma pegadinha na rua, isso, aquilo, outro, e sai filmando a pessoa que eu acho que aquilo dali ele já tá infringindo alguma regra, né? Justamente porque, observe, eu estou aqui com você. Hum, Para você me filmar, você precisa da minha autorização. tá autorizado? Tá autorizado. Ah, ótimo. Tá gravado, viu? Não vem processo nenhum pra mim, só quero deixar isso registrado. Tá autorizadíssimo. Ótimo. Mas observe, eu tô gravando você, eu tenho a sua imagem, essa sua imagem ela pode ser usada por pessoas, né, de má índole, para acabar trazendo problemas para você. Então, isso, querendo ou não, vincula o meu canal, vincula o meu Instagram, vincula o podcast, vincula tudo, né? Então, eu Uhum, preciso da sua autorização de, Paulo, eu posso, tá autorizado? Ah, tá autorizado. A partir daí, ainda assim, tem limites. Porque, por exemplo, essa autorização, ela não é eterna. Observe, imagine, a gente está hoje no ano de 2025. sim. Massa. Aí eu cheguei, peguei sua autorização e disse: Ó, Paulo, eu vou te gravar aqui. Você vai falar tal e tal coisa, assim, assim, assado. Você vai, fala, massa. Só que daqui a 20 anos, será que eu ainda posso utilizar essa sua imagem, essa sua fala? E Você se essa sua me imagem e sua autorizou uma fala? vez aqui, me autorizou pra vida toda, viu? E se essa sua imagem e sua fala não for mais congruente com aquilo que você acredita? Digamos que você chega aqui e diz assim: Não, meu nome é Paulo e eu corro todo dia 5 horas da manhã e eu sou apaixonado por isso. E daqui a 20 anos você diz: Pô, não é meu rolê, eu não quero mais isso. Você começa a meter ataque hater na internet da galera que corre 5 horas da manhã. Então você percebe que não, Esse já não é meu rolê hoje. não é seu rolê hoje, mas imagine que fosse. Imagine que, por exemplo, você me diga um alimento que você não gosta. É, buchada. Buchada. Aí você chega e diz assim, chega aqui no podcast e diz assim, Andréa, todo mundo que come buchada é idiota, é burro, porque buchada é um alimento horrível, não sei o quê. Daqui a 20 anos você começa a gostar de buchada. E aí você já vai ser um influencer, né? Um palestrante grande no meio digital. E aí a galera resgata esse vídeo lá atrás seu, dizendo assim, não, buchada é idiota. E você com um prato de buchada, assim, ó, se acabando e dizendo, Paulo é idiota. Disse há 20 anos atrás que comer buchada era coisa de idiota e agora ele come. Então, você tá entendendo que às vezes não é congruente isso? E aí, eu tô falando aqui de um prato de comida, mas a Sim, gente pode falar sobre algo muito mais sério, como, por exemplo, religião, sim, sobre sim. filhos, sobre partido político. Isso que eu ia falar, isso que você tá falando agora me lembrou muito que, tipo, não tô entrando em mérito político nenhum, mas a gente vê muito isso na questão das eleições, né? De falas que foram feitas lá atrás por algum candidato, e aí um usando um contra o outro. Então, é nesse sentido que você fala, né? De coisas que você pode ter. E mudança de opinião é comum. Isso, Você hoje tá aqui, tá vendo algo do tipo, mas isso deixa de fazer sentido para ti para poder você melhorar ou piorar, enfim, na vida de cada um, ninguém entra, né? Mas aí a gente muda nossas percepções. E aí, às vezes, a gente pega, né, uma fala que a gente falou lá atrás e acaba sendo responsabilizado porque a gente talvez tenha mudado de opinião. justamente. E observe que isso pode trazer, enquanto empresário, isso pode trazer um problema muito grande. Por exemplo, hoje a minha cartela de clientes, a maior parte deles são de direita. Certo? Sim, Então, isso é o meu público-alvo, eles são o meu perfil de cliente. Tá sim, tudo bem. E eu não acredito que eles iriam deixar de me contratar se
eu chegasse e desse um pronunciamento, digamos assim, criticando a direita. Eu acredito que não seria esse o caso. Mas observe, se resgata um eventual vídeo meu de 15 anos atrás, de eu metendo pau na direita por algum motivo, isso iria me complicar com os meus clientes, entendeu? Então, a mudança de opinião, ela existe. Inclusive, o próprio direito, ele tá aí para resguardar. Porque hoje você tem, por exemplo, o direito ao esquecimento. O que é o direito ao esquecimento? Já ouviu Muita, falar disso? muita, muita gente faz O isso. quê? Esse direito de esquecimento, todo mundo esquece. Não, mas isso é importante. Observe, digamos O que Alzheimer bate na hora, meu Deus, a gente vai ser eu cancelado fiz já. isso? Não, de forma nenhuma, eu não fiz isso. O direito ao esquecimento, o que ele é? É um direito que a pessoa tem de não ser, digamos assim, perseguida pelo Sim, resto da sua vida por algo que ela fez em um momento pontual. Digamos, e aí a gente fala diretamente, que é o caso mais, assim, memorável, com relação a crimes. Observe que, digamos assim, o Paulo de 12 anos roubou uma balinha, um chocolate nas Americanas. nunca fiz isso. Nunca fez isso. Não tô dizendo que ele fez, tá, Nunca gente? fiz isso, certo? Eu gostaria de chamar minha advogada para poder. Não, tá tudo bem. Daqui a pouco vão dizer que eu tô difamando, calúnia e difamação aqui, ó, o problema. Tá gravado, tá gravado. Pois é, mas observe, digamos que o Paulo de 12 anos rouba ali um chocolate e isso é veiculado nas redes sociais, no G1, na Globo e assim por diante. Daqui a 20 anos você não é mais o mesmo cara, né? O Paulo que roubou o chocolate nas Americanas não existe mais. Fui ressocializado. Foi ressocializado, cumpriu pena, pagou multa, tudo isso. O direito ao esquecimento veio justamente para isso, no sentido de você não pode ser perseguido o resto da sua vida, digamos assim, ser relembrado constantemente nas redes sociais por algo que você fez em um momento pontual. Entendeu? Entendi. Inclusive, não sei se vai ser do conhecimento de todos, não sei se você lembra, Paulo, de um vídeo de um cara chamado Nissim Orfale. Não. Nissim Orfale. Ele lançou, ele era judeu, ele foi fazer o bar mitzvah dele, e ele fez uma música, né, que aí hoje já é uma música que as pessoas escutam, né, mas é uma música bem jocosa, digamos assim, virou uma piada e tal. E isso foi amplamente divulgado nas redes sociais, a ponto dos pais do Nissim Orfale entrarem com um processo contra o Google, contra essas empresas, provedores de internet, Sim. pedindo a retirada Tirada do do vídeo. vídeo. E isso, justamente, o direito de esquecimento é para isso, porque observe, o Nissim Orfale, que era um adolescente naquela época, que fez aquela música que acabou virando uma piada, hoje é completamente diferente, é uma outra pessoa que não quer ser lembrado pela música jocosa, entendeu? E ele tem esse direito. Na verdade, esse foi até um ponto que você tocou. É, as pessoas também têm esse direito, né, de acaba entrando com tem uma demora, mas entra com processo, né, quando você tem algum vídeo, alguma coisa que é Sim, divulgado também sem autorização, né, sem a prévia autorização da pessoa, né, e a gente vê muito também alguns casos de escândalo, mas não é um assunto que eu quero adentrar, mas tem essa possibilidade também, tipo, e aí eu falo muito, chama a atenção do pessoal que é influencer, né, que faz gravação com as pessoas assim na rua às vezes, e aquela pessoa não quer ser exposta por uma pegadinha, por um vídeo do tipo, a gente consegue então entrar com um pedido para poder cancelar aquele vídeo, o Google, a plataforma te fazer a retirada daquele vídeo. com certeza, com certeza. O processo judicial, ele acaba sendo um pouco mais demorado, de fato. Sim. Então, assim, hoje o processo judicial no país, ele demora muito em alguns casos, entendeu? É papo de 5, mas pode chegar a 20 anos, entendeu? Eu já peguei a ação de 30 anos, que tá rolando há 30 anos atrás. Então, assim, realmente acaba demorando, mas a gente consegue, a depender do caso, uma liminar para retirada, pelo menos temporária, enquanto o processo está sendo julgado. Uhum. Então, o juiz ele já determina a retirada daquele vídeo enquanto o processo é julgado. No final do processo, ele vai decidir se o vídeo deve ser mantido no ar ou não, entendeu? Isso é muito importante porque, por exemplo, e aí são casos célebres, né? Influência que tem uma parceria, por exemplo, com uma rede de academia específica Sim. e é filmada entrando em uma outra rede de academia. Você percebe que isso pode dar um problema enorme para essa pessoa? Pode, perde patrocínio, perde Perde tudo. patrocínio, perde dinheiro. Você tem a possibilidade, inclusive, de acabar, digamos assim, queimando essa influência em outras parcerias,
porque querendo ou não, fica mal visto, né? Que ela tá entrando na concorrente, tá indo pra concorrente. Ah, fala Isso. uma coisa, mas faz outra. Justamente. Então, assim, isso pode gerar digamos assim, um prejuízo financeiro efetivamente para essas pessoas. E o direito, ele vem justamente para isso, no sentido de, olha, isso daqui você precisa de uma autorização para divulgar. Você não pode. E aí temos outros casos que são casos mais simples do dia a dia. A gente está falando de influência que envolve o dinheiro, né? Sim. Financeiro diretamente. Mas e se for um caso, um cara que for filmado traindo a esposa? Entendeu? Digamos assim, disse que estava no trabalho, mas é filmado na pegadinha no parque com a outra mulher. Olha o problema que isso pode gerar. E aí sai na televisão, horário nobre, Ideia, deixa esse assunto quieto que o bicho tá pegando. tá pegando. Oi, Paulo, o que você tá Eu, fazendo eu da tô na sua paz de vida? Jesus Cristo, mas tem tanta gente por aí que vai me fazer, não, não, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. É isso, então você precisa dessa autorização da pessoa dizendo, olha, você pode, eu autorizo aqui divulgar, entendeu? Até por uma mudança de parceria. Você tem, por exemplo, vários influencers que têm contratos com uma marca de telefone, que a gente não vai fazer publicidade de graça aqui, né? Exatamente. Tem um contrato com uma marca de telefone e só pode ser vista com aquele telefone. E se pegar uma outra marca, isso dá um problema enorme. Inclusive, multas altas por conta do contrato. Que normalmente influências maiores, né? É o que acontece muito com jogador de futebol, por exemplo, que às vezes você tem um contrato com uma marca e aí só pode aparecer, ser visto utilizando aquela marca específica porque é a que está patrocinando. E aí, se ele aparecer com a outra marca, ou camisa de algum time, acontece muito também com o time, Sim, né? Que você tá ali e aí você é patrocinado por uma marca, mas o time que você joga é patrocinado por outra. Então você só pode jogar com uma camisa da outra marca naquele time ali. Se você sair e for para fazer outra coisa, você não pode ser visto. Então tem muita dessa questão do que você é visto no seu digital. exatamente. Então, digamos, a gente tem um clube específico que tem um patrocínio não é nem com o jogador, mas é com o clube. Então ele usa lá o jogador. Na hora que ele vai jogar no Bahia, no Vitória, por exemplo, Hum, ele tem lá a camisa dele com os patrocinadores atrás. sim, Imagine o problema dele estar jogando com essa camisa com o patrocinador A no domingo e na segunda ele ser visto com o patrocinador B. Entendeu? Então, mesmo que o patrocínio não seja diretamente para o jogador, muitas vezes quando o jogador ele entra no time, ele assina vários contratos, sim. inclusive Os contratos contratos de de patrocínio. publicidade, patrocínio, porque acaba pegando mal não só para o time, mas também para a marca que está sendo ali patrocinando o time, né? Massa. Dea, agora vem cá. Já entendi que não posso andar por aí de qualquer jeito, né? Não é bem assim. E tem que ter essas prévias autorizações. Mas eu queria que você me desse, assim, dicas para o pessoal que está assistindo, quem está querendo começar a fazer a divulgação da sua loja, da sua empresa, até o próprio influencer, coisas que ele precisa ter, se atentar para iniciar a trabalhar com o digital. Já que já sei que não é bem assim, né? Do jeito que a gente quer fazer. Mas alguma dica para a pessoa se resguardar, tipo, eu tenho minha loja de sapato, eu tenho minha lanchonete, eu quero aparecer, mas que ele consiga aparecer com segurança para poder depois de não receber uma caixinha com R$ 2 misterioso ou um processo secreto. Imagine. Não, olha, minha primeira dica é a seguinte, que vem antes, digamos assim, da abertura das redes sociais, que é a proteção da marca. Sim. Porque observe, hoje você tem a marca aqui da Tudo Conte, mas Uhum. pode ser que daqui a 5 anos entre um outro podcast com o mesmo nome. E aí, como é que faz? Quem é, de fato, o dono da marca Tudo Conte? É o Paulo, que está com o podcast ali desde 2024, desde 2025? Ou é a pessoa que entrou com o podcast agora, 10 anos depois? E Sim. pela lei, é a pessoa que registra primeiro. Então, pela lei, não importa se você usa o seu nome, né? O nome da Tudo Conte há 50 anos ou há um dia. Quem foi que registrou primeiro? É essa pessoa que tem de fato o direito sobre a marca. Então, abrir minha empresa hoje, a primeira coisa que eu faço é correr para registrar a marca, Registrar a marca. para poder fortalecer. Que eu aconselho Justamente. muitas vezes os clientes a registrarem sua marca justamente para poder você fortalecer a sua marca. Pois, com a marca registrada, você vai começar a ter um vínculo de perenidade da sua empresa e aí a pessoa vai assimilar sempre o nome, a logotipo, a você, a sua empresa, a seu segmento e aí você vai ter
mais visibilidade e ganhar mais força. Então, eu sempre indico para os clientes lá do escritório que façam esse registro de marcas. É um custo, mas é um custo importante para poder você se proteger e fortalecer cada vez mais o seu negócio, porque a ideia é que ninguém quer abrir empresa para poder fechar no mesmo dia. Justamente. Então, eu sempre aconselho isso, tipo, faça esse registro de marca, tudo, mas é bom você dar essa respaldada, porque às vezes a pessoa acha que é contabilidade querendo que você faça registro de marca por que tem que fazer, gastar mais alguma coisinha, mas tem essa parte da seriedade. Com certeza. Inclusive, a gente tem vários casos disso. Nós temos dois casos agora que me vêm à mente, que são casos bem famosos de. Você sabe quem é VTube? Sim, VTube, a foi influencer. do BBB, né? Isso. A VTube, ela casou, né, com Eliezer, que é o esposo dela, e eles tiveram um filho. E esse filho, eles colocaram, né, uma publicidade em cima disso, então construíram um produto em cima dessa criança. E aqui eu não tô entrando no mérito, tá, gente, para vocês não me cancelarem de se isso é certo ou errado, eu só tô dizendo o que realmente aconteceu. E eles criaram uma marca em cima disso, que é o BabyTube. O BabyTube virou uma marca, um produto, Sim, efetivamente. E ela foi simplesmente intimada a parar de utilizar o o nome. nome, porque já existia uma outra marca chamada BabyTube. E isso estava gerando um problema. Então, observe, você faz todo um investimento. Você que, por exemplo, tem um restaurante. Você escolhe o nome do restaurante. Você não vai simplesmente escolher o nome e deixar lá nas redes sociais. Você vai fazer caixa de alimento, você vai fazer embalagem, você vai botar lá, fazer toda a plotagem do seu estabelecimento, Faz todo o trabalho gráfico do estabelecimento, todo o trabalho gráfico, e daqui a 3 meses você recebe uma linda intimação no seu restaurante dizendo pare de utilizar o nome. E aí você gastou quanto? e eu já vi isso acontecer. Eu já vi. Então, o que é que você prefere gastar? Hoje, um registro de marca, a média, é algo em torno de R$ 1.500. É a média, tá? Sim, Eu apenas estou passando valores aqui. Você prefere gastar R$ 1.500 agora? Ou, sei lá, 50 mil para retirar tudo isso? Porque se você for intimado, você vai ter que retirar e refazer. e refazer tudo. Então, pense na sua plotagem, toda a plotagem da sua loja que você fez, todas as embalagens, toda a parte gráfica, né? Você vai ter que retirar tudo, parar de utilizar e começar do zero. E mais ainda, a confusão na mente dos seus clientes que já te conheciam como aquele nome Você já daquela tá ali há marca. algum tempo consolidado, restaurante comida boa. Aí vai com o tempo. E não é mais restaurante comida boa, agora é restaurante comida, porque não pode mais usar o nome inteiro. Justamente. Então, isso é uma precaução que você tem logo no início, que parece ser um gasto desnecessário, mas que Mas se isso é faz muito sentido. importante, muito importante. E aí a gente tem agora, por exemplo, outro caso, e aí não é tanto de empresa, né? Mas você tem o Natanzinho Lima Sim. e o Natan brigando pelo nome Natanzinho. É, eu gosto que eu fico sem saber das fofocas. Eu gosto da fofoca. Justamente É mesmo, é? a fofoca. Eles estão brigando pelo nome Natanzinho. Porque o Natan, ele já tinha um tempo atrás, logo quando ele iniciou, ele Eu já gostei que eu tinha. falei aqui, o diretor deu risada. Deu risada, né? É porque, no final das contas, gente, o que é o advogado? O advogado é aquele cara que ele gosta de fofoca, mas ele gosta de ganhar em cima disso. Então a gente fofoca e ganha dinheiro junto, entendeu? Ah, o AB veio atrás de mim agora, mas. Mesma coisa com o psicólogo, que fica ali escutando as histórias dos outros o dia todo. Querendo ou não, a gente se diverte. É estressante, mas é massa também, entendeu? O Natan, ele já tinha registrado a marca Sim, dele há um tempo atrás, há alguns anos. O Natanzinho Lima veio depois, registrou como Natanzinho Lima, e o Natan pediu agora o registro do nome Natanzinho. Então você tem uma discussão, digamos assim, sobre o nome Natanzinho para ver qual dos dois é quem vai levar a marca. Entendeu? entendi. E vem cá, fora essa questão do registro de marca, Sim. o que é que a gente mais precisa também se preocupar? O pessoal acha que é só para fazer o arroba no Instagram, né? E acabou. Não, não é isso. Além do registro de marca, a gente tem algumas coisas do dia a dia. Se você é influencer, se você está querendo se desenvolver no digital, muito possivelmente você está focado em criar conteúdo. E muitas vezes essas pessoas elas pegam
imagens, criativos prontos de outras pessoas ou de outros locais e começam a veicular esses criativos. Isso acaba sendo muito complicado, porque isso se configura como plágio. Sim. Eu já fui contratada e não foi uma, nem duas, nem três vezes, e também não acho que vai ser a última, por pessoas de, Andrea, eu fiz o criativo, entenda-se a postagem ali, né? Com a minha logo, com toda a parte de copy, tudo bonitinho, e Uhum. simplesmente o meu concorrente pegou exatamente a mesma coisa, tirou a minha logo, botou a dele e começou a veicular. E isso é muito comum mesmo, principalmente em campanhas de Google, campanhas de marketing digital, de tráfego pago, em Google Ads. Que a pessoa. É fácil da pessoa se confundir, né? Achando que vai estar indo na loja A, mas na verdade você tá entrando na loja B aqui. Justamente. E é o que o direito hoje entende como concorrência desleal. Por quê? Nós prestamos o mesmo serviço e aí eu estou me passando, digamos assim, por Paulo para roubar os clientes dele. É o que o direito chama de concorrência desleal. E isso também se reflete com relação ao nome. Isso é um teste, inclusive, que eu indico a todos os empreendedores fazerem. Pega o nome da tua empresa, Sim. abre o Google, joga lá, por exemplo, tudo conte no Google. Se o seu nome for registrado e aparecer lá patrocinado com uma outra empresa, você pode processar, porque essa empresa está roubando os seus leads. Observe que eu Ah, estou safados. justamente. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que eles estavam sofrendo exatamente disso. Quando eu botava o nome dele lá no Google, eles são especificamente essa agência, é uma agência de marketing digital para médicos, tá? E aí, quando o cliente dele colocava o nome dele no Google, aparecia uma outra agência de marketing digital para médicos. Então, obviamente, você não vai, você botou lá no Google, você vai clicar no primeiro link que aparece, certo? Aí você clica lá, agência de marketing para médico, não é nem a agência que ele queria, mas ele se confunde. Então, o direito entende isso como concorrência desleal, entendeu? Entendi. Que tem duas pessoas querendo dizer que é a mesma coisa, mas não é só a mesma coisa. Isso. Às vezes com nomes diferentes, mas digamos assim, eu estou roubando o seu meio de vinculação. Eu pesquiso lá tudo E conte. quando você faz o registro de marca, isso lhe ajuda muito, que você já tira essa galera que os similares, né, os seus genéricos já de perto de você ali, porque você já consegue se proteger e dizer, não, a minha marca é a Tudo Conte, eu tenho uma setinha de um player para frente, tudo, então já se aparecer um tudo com um playerzinho, eu já consigo afastar de perto de mim, porque ele tá vindo numa similaridade. Pode até mudar a cor de lilás para vermelho, para azul, Azul. amarelo, mas o nome em si ele já começa a ficar similar ao meu e aí ele vai seguindo. Isso, porque observe, olha a safadeza, né? Como é que acontece? Gosto. Quando você vai, aí eu tô entrando aqui na área da última pessoa que veio, que é de marketing digital. Certo. Tô apenas dando uma pincelada. A rainha das agências do marketing digital. Eu sou advogada das agências. Quando você vai fazer a sua publicidade ali no Google Ads, no Meta Ads, você tem algumas palavras-chave que, quando a pessoa ela procura aquela palavra-chave, o seu nome, o nome da sua empresa vai estar ranqueado ali. Sim, Então, por exemplo, se eu coloco como a minha palavra-chave na minha campanha advogado, todo mundo que pesquisar advogado vai receber prioritariamente a minha empresa. sim. Aí o que é que eles fazem? Digamos que eu tenho um podcast que fala sobre empreendedorismo Hum, e eu quero roubar, digamos assim, as pessoas que estão procurando pela Tudo Conte. Eu vou lá na palavra-chave e ao invés de botar podcast ou empreendedorismo, eu boto Tudo Conte. Então todo mundo que pesquisa pelo nome Tudo Conte procurando você vai me achar. safado. É por isso que eles entendem como concorrência desleal, porque você não pode fazer isso, você está roubando, né, os leads dessa pessoa, os clientes dessa pessoa, se passando muitas vezes por essa pessoa. Esse caso mesmo da agência de marketing digital que eu presto serviço, a empresa, né, a outra empresa, eles tinham um nome completamente diferente, que eu não posso falar aqui para eu não ser processada, Por favor. mas eles colocaram o nome do meu cliente, da empresa do meu cliente, como palavra-chave. Sim. Então, todo mundo que pesquisava o nome da empresa do meu cliente achava a empresa dele. E para completar, ele ainda copiou a landing page toda, toda. A copy, tudo direitinho. Ele só alterou para logo o nome dele e algumas questões ali. Então, tipo, quando a pessoa ela pesquisava, ela Hum. não só não encontrava o meu cliente,
que ela encontrava o nome da outra pessoa, da outra empresa, como a landing page era praticamente igual. É que é ganhando mole. Justamente. Então, assim, são estratégias, digamos assim, que algumas pessoas utilizam justamente para roubar os clientes. E a gente entra com um processo judicial dizendo: pare, porque minha marca é registrada, que eu tenho empresa séria no mercado, você está roubando meus clientes. Então, o digital não é terra sem lei. E Não a é gente terra sem entra lei. justamente para isso. Meu povo, você tá querendo abrir sua empresa, abrir o seu CNPJ, você pega o seu contador. Se o seu contador não faz registro de marca, pergunte a ele que ele sempre vai conhecer algum advogado, vai conhecer alguma empresa que faz registro de marca e faça. E outra, o nome da sua empresa tem que ser sempre um nome que lembra você, que remete. E o pessoal tem muita mania de pegar um nome parecido daquilo que já existe no mercado, mas pense num nome no diferencial. É sua história. A sua empresa é a sua história. Então, fica com essa dica no coração e aí que você vai seguir o caminho certo das pedras aqui e vai dar bom. Se seu contador não faz registro de marca, não se preocupe. Você vai no meu Instagram, andreeloy.adv. Já vou fazer a publi aqui. Meu Deus, tá muito ligeira. E fale conosco e entre em contato lá que a gente pode fazer esse serviço para você e proteger a sua marca. Ela não deixou nem eu ajudar ela aqui, ela já foi passando na frente. Mas tudo Não, bem. gente, a gente já resolve. Enquanto você tá vindo com milho, meu filho, eu já voltei com a pipoca, com a canjica, com tudo que você Aff, tem. Maria. E vem aqui, você falou do Instagram. Sim, Só que hoje está pulverizado, né? Tem o Instagram, tem o TikTok, tem o YouTube, tem várias coisas. isso. É, essas plataformas elas têm também as suas próprias regras, né? Porque vira e mexe a gente vê que um canal caiu, que foi derrubado, e às vezes é porque viola as diretrizes dessas plataformas, né? E a gente vê muito é, influência chorando, eu perdi não sei quantos, ou lojas, marcas. Me conta um pouquinho sobre essa particularidades, né, de cada plataforma, porque tem um marco, né, que geral que você já falou, que começou em 2014, Uhum. certo? Não, antes da pandemia, então não é uma coisa nova. Tem a LGPD, então, mas eu vi que cada plataforma também tem seu próprio mundo ali, suas próprias regras. Você tem uma lei geral, mas cada uma também tem suas leis próprias. Isso É isso? mesmo. Observe, muitas vezes, e isso é um cuidado que de fato o influencer ele tem que ter, o empresário ele tem que ter. Conhecer as regras daquilo que você está utilizando. Porque observe, se eu lanço uma campanha no Google Ads que viola as diretrizes do Google Ads, a minha campanha ela sai do ar, a minha conta é bloqueada E o dinheiro perde. e o dinheiro perde, Não restitui, não. não restitui. Porque o que é que acontece? Quando você tem o dinheiro que você vende, né, vai efetivamente para você. Que o Google Sim, Ads ele não é necessariamente um marketplace, digamos assim. sim, Mas, querendo ou não, você bota o dinheiro lá para rodar as campanhas, sim. que é o que a gente chama de tráfego. Se você botou R$ 1.000 hoje e amanhã sua conta é bloqueada, para você recuperar esse dinheiro, é um arerê, é um alvoroço, entendeu? Isso quando você de fato, e aí tem um ponto que quem é do direito vai saber o que é que eu tô falando. Isso quando você de fato cumpriu as diretrizes da plataforma. Muitas vezes o Google Ads ele simplesmente dá na cabeça que ele quer bloquear a sua conta e ele bloqueia a sua conta. Eu tô com um caso agora recentemente. Eu ia fazer uma brincadeirinha aqui dizendo que era um signo, mas vou deixar quieto, que depois desse papo de hoje aqui, eu tô com tanto medo de tanta coisa. Calma, calma. Você só precisa de uma boa assessoria. Tá assessorado, tá tranquilo, entendeu? Recentemente eu peguei um caso de um Hum, cliente meu, ele é uma agência de marketing digital também, e aí ele faz campanhas no Google Ads para terceiros. sim. E simplesmente o Google Ads bloqueou a conta da cliente do meu cliente, porque disse que estava promovendo phishing. O que é phishing? Você sabe o que é phishing? Não sei. Eu vou saber agora. Pronto. Phishing, na verdade, é como se fosse um tipo de fraude. Sim. Eu lanço uma campanha no Google Ads, no Meta Ads, para roubar os seus dados. Dados de cartão de crédito, CPF, nome e tudo mais. Então ele bloqueou a conta da cliente, indicando que as campanhas que ela estava rodando estavam fazendo, na verdade, o phishing, né? Tentando roubar os dados. E de Uhum. fato não estavam.
E aí, como é que você faz nesse caso? Porque você tem uma conta bloqueada que está te gerando prejuízo. Muitas dessas empresas, elas recebem os clientes e os leads principalmente por redes sociais e por Google. Então, a gente está falando, Paulo, de papo de milhares de reais, entendeu? Em alguns casos, até milhões, quando você tem uma conta bloqueada. Então, você precisa de um advogado especialista em direito digital para entrar com processo contra o Google para recuperar essa conta, para você voltar a monetizar essa conta, entendeu? Isso É acontece quase começar do zero de novo. justamente a campanha do zero. Todo aquele período que você ficou parado, você parou de monetizar, entendeu? Você Sim. simplesmente perdeu. E aí você entra com processo para recuperar essa conta para começar novamente a rodar as campanhas, entendeu? Isso é comum também com influências, por exemplo, que muitas vezes não teve um descumprimento efetivo da diretriz da plataforma, Sim. mas simplesmente o Meta, o Instagram, deu na cabeça dele ali que ele queria, por algum motivo, ele identificou uma infração da diretriz e ele bloqueia. Então você tem, por exemplo, pessoas que vivem exclusivamente da renda que vem do Meta, do Sim. Instagram, do TikTok, e ela tem a principal fonte de renda dela bloqueada. E aí? Por quê? Porque bateu na cabeça lá que deveria bloquear e bloqueou. Identificou errado. Mas quando a pessoa viola, de fato? Pronto. E aí viola e diz que não viola, que não viola. Pronto. Aí o que é que acontece? Nós temos algumas outras questões. Você tem o Marco Civil da Você já Internet. falou também aqui do direito do esquecimento, né? Todo mundo esquece. Todo mundo esquece, meu Deus, eu violei isso, não. Você tem o Marco Civil da Internet, como Sim, você falou, é como se fosse um guarda-chuva, sim, né, que abarca a todos, mas cada rede social ela tem a diretriz dela. As redes sociais, em regra, elas não têm uma única punição para todos os tipos de violação de diretriz, entendeu? Então você tem punições diferentes. Por exemplo, se você cometer um descumprimento, você vai ficar suspenso, que normalmente é o que acontece, você fica suspenso por X dias. E sim, depois você volta novamente. Se você descumprir novamente, você é bloqueado. Isso para cada tipo de infração de punição, entendeu? E tem punições, por exemplo, como você não conseguir mais monetizar através daquela conta. sim. Você continua utilizando normal as redes sociais, mas a conta você não consegue monetizar, entendeu? São vários tipos de infração. E aí você tem que identificar aquela penalidade que foi aplicada, de fato é proporcional à infração que foi cometida, entendeu? Uhum, No sentido de eu cometi uma infração de, digamos assim, de phishing, como a gente estava falando. certo. Digamos que a diretriz do Instagram é: quando você cometer esse tipo de infração, você fica suspenso por 6 meses. E nesse momento, ao invés de ele me suspender por 6 meses, ele bloqueia a minha conta e bane a minha conta. São coisas totalmente diferentes. Justamente. Acho que o YouTube eles fazem uma coisa chamada de strike, né? Quando eles fazem ó, aqui no YouTube, quando faz um anúncio, faz alguma coisa que fere, e aí você é denunciado, você toma um strike, tipo assim, ó, Isso. tomou um aviso, aí depois, dois, três, no terceiro aviso, aí a conta cai do YouTube por justamente não você tá sendo reincidente de uma acusação. Mas às vezes a acusação que eu já vi tem acusações que de fato são efetivas e tem acusações que de fato não são efetivas, né? O pessoal acusa, mas não foi aquilo. Justamente. E muitas vezes é porque a gente tem aquela visão de que se a minha conta ou a minha publicação, por algum motivo, ela saiu do ar, é porque alguém foi lá e denunciou. E às vezes não. Você tem, por exemplo, o Instagram, porque ele tem um algoritmo próprio para identificar aquelas infrações. Então, às vezes, não precisa ninguém denunciar a sua conta, O próprio Instagram já. o próprio Instagram já faz. Nós tivemos um caso essa semana, inclusive, de um amigo próximo que também é advogado de direito digital. E ele teve sua conta suspensa por uma suposta fala de incitação a ódio. E que não tinha nada a ver. Eu vou falar isso de caso próprio. A gente é apaixonado por futebol. E às vezes a gente quer falar no. Fazer comentários em foto do nosso time. Muito carinhoso, para não dizer o contrário. E aí o Instagram já fez assim. Você está utilizando palavras que fere as políticas. Porém, fez assim.
Poxa, eu só mandei aqui amor e carinho. Coitado do juiz. Xingou até a última geração do juiz, aí o Instagram dá ali a Mas já vi isso acontecendo notificação, justamente, de a gente estar ali um pouco é, exaltado. exaltado com o momento exatamente, com muito afeto a Levado, colocar. levado pela emoção. Foi Exatamente. levado pela emoção. E aí o próprio Instagram lembra, ó, que você repense o que você tá falando aí pra poder não dar merda pra você. Tipo, eu parei, olhei e fiz, pô, deixa eu trocar as palavras aqui. Isso. Porque assim, hoje você tem, por exemplo, recentemente, na semana passada, o STF ele teve um julgamento sobre a responsabilidade dessas empresas de redes sociais, como por exemplo o Instagram, TikTok, Facebook e assim por diante, no sentido de, hoje o Marco Civil da Internet, ele diz que a empresa ela só precisa retirar a publicação quando você tem uma condenação, ou seja, uma sentença dizendo retira a publicação. Entendeu? Isso é o que o Marco Civil da Internet diz. Hoje o STF ele já julgou isso, foi uma decisão super recente, que foi da semana passada, no sentido de você não deve esperar a sentença para retirar a publicação. Se você foi notificado que aquela publicação ela fere, digamos assim, direitos humanos, que existem crimes ali, seja de pedofilia, que são crimes mais Sim, pesados, mas ou crimes contra a honra, calúnia, difamação, você já tem que retirar, entendeu? já é uma ação mais rápida, mais efetiva. Isso porque é diferente. Quando você tem simplesmente o marco civil da internet, se for determinado, você tira. Hoje o STF ele já entende, você não precisa da determinação do juiz para isso. Você tem que agir ativamente Uhum. para evitar esse tipo de coisa. E isso é importante, inclusive, para os mentores que têm grupos, por exemplo, no WhatsApp, Discord. Às vezes você tem ali, por exemplo, uma influência que tem um close friends, que as pessoas conseguem fazer Sim, sim. comentários. Esses mentores, esses influencers, eles têm que ficar atentos porque E eles o podem. Telegram? Telegram Que todo mundo, quando o bicho pega aqui, corre pro Telegram. também tem isso. Então, as diretrizes do Telegram, elas são muitas vezes um pouco mais flexíveis, digamos assim, do que Uhum. do WhatsApp, até pela notoriedade. O WhatsApp, ele, querendo ou não, hoje, É uma das principais ferramentas de comunicação. É justamente, uma das principais, não. É a principal ferramenta de comunicação. é a principal. Quando você vai receber seu cliente, digamos ali, muitas vezes o primeiro contato é a partir do WhatsApp. Sim. Então, quando o STF, o STJ, o Judiciário no geral está discutindo sobre isso, o WhatsApp ele vai ser o primeiro a, digamos assim, a tomar o pau dele, entendeu? Por conta disso. Tadinho de Marquinhos. Coitado. Justamente. Isso, assim, essa é uma opinião, tá? Isso aqui não tá em livros. Não, peraí, de onde foi que ela tirou isso aqui? Isso é uma Fontes da minha opinião, cabeça. fontes da minha cabeça. Mas, querendo ou não, o impacto no WhatsApp, ele vai ser muito maior do que no Telegram, da mesma forma que no Instagram vai ser maior muitas vezes do que no TikTok. Muitas vezes, querendo ou não, quem acaba tomando primeiro são as empresas maiores. E Sim. isso a gente tem aplicação, por exemplo, da LGPD. Hoje você tem realmente a aplicação da LGPD para todas as empresas, mas você vai ver ali a comissão de dados procurando as empresas pequenas que faturam, sei lá, 2, 3 mil reais. É muito difícil. Eles vão normalmente nas empresas maiores, porque você Sim. tem um maior fluxo de dados, você tem um maior risco para tudo. Mas não quer dizer que você é pequeno também, que você não vai ser visto algum dia. Justamente. Agora sim, isso é uma coisa, Paulo, que eu sempre converso com os meus clientes. Quando eles sentam para me contratar, clientes que são fixos, que realmente entendem a área jurídica como algo necessário, a consultoria como algo necessário, Sim. eu sempre pergunto a eles: onde é que você vê sua empresa? Porque assim, se você hoje fatura 5 mil reais e você quer continuar faturando 5 mil reais pelo resto da sua vida sem crescer, então talvez de fato o meu serviço não é necessário Não para é sua necessário. empresa. É a mesma pergunta que eu faço para meus clientes, sabia? Porque assim, não adianta você querer contratar uma contabilidade e você manter e querer ficar a vida toda aqui. Eu penso sempre em negócio, né? Meu lado empreendedor é de escalabilidade. Uhum, É sempre estar escalando, sempre estar crescendo. Eu não penso em você montar uma empresa, e eu acho isso, quem pensa isso é muito preguiçoso ou não quer nada da vida, de você montar uma empresa e querer ficar naquele mundinho aqui fechado para sempre. Porque se você fica nesse seu mundinho fechado, vem um de lá para cá, rouba seus clientes e passa na sua frente, e ele vai continuar crescendo. uhum, Então sempre tem essa pergunta, né? Onde você quer chegar? Onde você se vê daqui a 5 anos? Ah, eu exatamente. quero fazer isso, então vamos junto? Vamos junto. Essa é uma pergunta muito importante que tem que se fazer com os clientes. Aonde você quer chegar? E aí vai se propõe sempre a estar crescendo com o cliente.
Exatamente. Eu já tive clientes que eu, digamos assim, demiti. No sentido de, olha, o seu ideal de empresa não faz sentido para onde eu quero chegar. Isso aconteceu casos pontuais, realmente, mas que o ideal, a visão que aquela empresa estava tendo, do que aquele empresário queria, Sim, não era uma coisa que batia com a minha visão e não com a são visão da minha congruentes, empresa. exatamente. Isso. Só que assim, é o que eu digo. Advogado, da mesma forma como contador, ele é visto como um plus. Tipo, quando eu precisar, Tem aquele bênção ali para poder resolver meu BO. se a Receita Federal bater na minha porta, se eu receber um processo judicial, se acontecer, se os astros se movimentarem para acabar com a minha E vida. fazer um alinhamento de Marte com Júpiter. Eu sei o que é isso. Só que a questão e aí volta para aquela pergunta que a gente estava conversando. Onde você quer chegar? Porque eu não conheço nenhuma empresa grande que não tenha um bom jurídico. Eu não conheço nenhuma empresa grande que não tenha uma boa contabilidade, Que tem um bom marketing, que tenha um bom que tem uma marketing. boa administração, Eu não conheço. que tenha regras a seguirem. Então, a pergunta que eu sempre faço para os clientes é: aonde você quer chegar? Porque se você quiser se manter do jeito que você está hoje, sinceramente, meu serviço não é necessário e eu nem quero. Porque eu vou estar simplesmente ganhando seu dinheiro. Entendeu? É por isso que é advogada das agências é tudo. Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Sim, Olha, hoje o pessoal de marketing digital vai entender o que eu tô falando, mas meu LTV, que é ali o tempo que, digamos assim, um cliente fica comigo, sim, é um tempo super elevado. Por quê? Porque o cliente que entra na minha base é um cliente que faz sentido com a minha visão. É um cliente que eu entendo que realmente o serviço jurídico é necessário para ele. E é um cliente que se permite, digamos assim, ouvir a voz do especialista. Porque pense naquele cliente chato, que é aquele que a gente confesso diz que é até assim: gostoso trabalhar assim. não, é isso. Aquele cliente que você diz assim: olha, você tem que fazer dessa forma. Ele, vou fazer não. E você fica, tá bom. O meu serviço, ele vai até aqui. A partir daqui, eu não posso avançar. Porque você, enquanto cliente, tem autonomia para ouvir o que eu estou dizendo e colocar em prática ou não. Mas eu não vou ficar batendo na sua cabeça, batendo na mesma tecla, dando murro em ponta de faca, para você trazer mais segurança jurídica para o seu negócio, entendeu? Isso Não não faz, existe. não faz sentido. Não faz sentido. Hoje você tem várias empresas que contratam PJ, Sim. regime PJ, sem contrato, tratando o PJ como CLT, por exemplo. Tipo assim, pô, o cara é PJ, mas ele tem horário de chegar e de sair. O cara é PJ, mas ele tem férias, décimo Ah, terceiro. ai, O meu cara, processozinho, o cara, trabalhista batendo na porta, tão bom. o cara é PJ, mas ele tem vale transporte, vale alimentação. Não tem nada. Completamente Isso acontece sempre, sempre, sempre. sempre, sempre, sempre. As pessoas estão nem aí. Eu acho que não é só o digital é uma terra sem lei. Eu acho que as pessoas acham que o mundo é uma terra sem lei, porque querem fazer de querem fazer de qualquer jeito, principalmente na parte do empreendedorismo, que o pessoal quer contratar de qualquer jeito e acha que é só chegar também, postar, abrir uma empresa e emite nota de qualquer jeito e faz, enfim, ninguém não quer ter trabalho. Mas graças a Deus, estamos na Tudo Conte e o pessoal que assiste aqui são pessoas que querem a melhoria para a vida. Então, por favor, não façam isso. Me honrem. Honre esse nome, honre esse canal. Me ajudem. Não tem problema, Paulo, e isso é um ponto importante. Não tem problema contratar PJ, tá? Você quer contratar PJ? Contrate PJ. Agora faça da forma certa. Andréia, posso contratar? Posso, mas tem que ter um contrato. Andréia, posso contratar? Posso, mas eu não vou pagar férias, 13º para essa pessoa. Entendeu? Ou se quiser pagar, é porque eu quero pagar, eu quero realmente, eu quero muito Bota tirar o no dinheiro. contrato lá, Bota no contrato, mas não como férias e 13º, mas inclui no valor que essa pessoa vai receber no mês. uma bonificação, manda emitir nota, Emitir nota, gente, tem que emitir nota. Quer fazer, mas faz, manda a minimamente empresa, da forma manda a correta. empresa abrir o CNPJ com a contabilidade. Uhum, Eu falo isso, mas eu tenho vários clientes lá no escritório que são de agências de publicidade, né, de marketing. E eles abrem muito CNPJ comigo justamente porque as agências pedem para poder eles terem contratados. sim. Então, tem muita gente e eles fazem isso.
emitem nota, tudo certinho, manda pra agência, receber os valores, casa, te faz as declarações, recebem férias, não emitem nota nenhuma porque não recebe dinheiro nenhum, mas acontece muito. É, mas, André, aí eu queria voltar aqui para a parte do marketing digital, e aí eu tô com uma duvidazinha também. Aí já falou sobre empreendedor que tá lá, tudo, mas o marketing digital, ele se aplica somente para quem está ativamente na plataforma? O que eu quero dizer isso? Quem está empreendendo na plataforma, mas o direito digital, né? Vai se aplicar também para quem não está empreendendo, mas quem está, às vezes, assistindo na plataforma, para quem está, o usuário em si, que não está empreendendo, mas está ali dentro, tá de passagem, caminhando, assim, como não quer nada. Se aplica também ou Se aplica sim, até porque tudo que você faz dentro do Instagram, seja vendendo ou não vendendo, tem que ser dentro das diretrizes da plataforma. Como você deu o exemplo, né, de, pô, tava assistindo o jogo ali e tal, não sei o quê, fiquei chateado com o juiz, fui lá no Instagram dele e xinguei ele todo, não, falei digamos. palavras Não, de amor e carinho, certo? não, você não fez isso. Você não fez isso, porque você é um cara íntegro, Íntegro, sério. Isso, exatamente. você não fez isso. Eu tô aqui utilizando um exemplo aleatório. Que não fui eu. Não foi você. Ótimo. Esse comentário, ele pode ser, sim, Sim, punido pelo Instagram, pelo TikTok, por qualquer rede social que você esteja assistindo, certo? E utilizando, por conta das diretrizes. As diretrizes, elas não se aplicam apenas para aqueles que estão vendendo na plataforma, mas para qualquer usuário da plataforma. Inclusive, porque muitas vezes aqui a gente está tratando muito sobre direito digital sob um âmbito negativo, assim, no sentido de não pode, não pode, não pode, não pode. Mas o direito digital, ele também vem para um lado positivo, normatizar, né? normatizar. Exemplo, é, prevenir, digamos que você, enquanto usuário, tome um golpe de uma empresa que está copiando outra, entendeu? Uhum. Tipo, achando que está comprando na empresa A, mas na verdade você está comprando de um golpista que não vai entregar seu produto, o direito digital vem para isso, entendeu? O Marco Civil da Internet vem para isso. Ah, foi a sua imagem que foi veiculada nas redes sociais. A gente falou sobre o lado do empresário, do lado de precisa pegar a assinatura, né, o consentimento daquele usuário. Sim, Mas e se você for usuário que está sendo ali, está tendo sua imagem veiculada de uma forma não tão positiva? sim. Então, o direito digital ele também é positivo nesse sentido, no sentido de trazer proteção para você, entendeu? No, então, ele não abrange somente a pessoa que está ali por trás, o CNPJ, que está empreendendo, mas também vai abranger o CPF que está de passagem, visualizando, e também se respaldar de possíveis golpes, fraudes que vinha a acontecer no caso. Justamente. E assim, até que ponto? Digamos que a gente tá aqui no Tudo Conte, que é esse podcast de sucesso, Ave Maria. e aí cresceu tanto que a gente começou a receber hater. Espero que não, viu? Espero que não. Mas pode acontecer. E você, enquanto usuário, vai chegar ali e vai começar a sofrer, Paulo, né, enquanto pessoa física, vai Sim. começar a sofrer, digamos assim, difamação, calúnia, de comentários de haters nas redes sociais, dizer assim, ah, aquele ali, não sei o quê, ele é assim assado, não presta, papapá. Você entende que, para você, enquanto usuário, para além de uma pessoa jurídica, é importante o direito digital, no Sim. sentido de trazer segurança para você, de que você não vai ter os seus direitos violados nas redes sociais. Então, assim, internet não é terra sem lei. Não é terra sem lei nem para a empresa e nem para a pessoa física, entendeu? Não é terra sem lei para ninguém. O que você está fazendo ali está sendo monitorado, entendeu? Seja monitorado pela própria empresa, porque ela tem esse direito, Sim. seja pelos outros. Porque a verdade é que as pessoas veem as O coisas. que tá na internet não tá tudo exposto, né? Justamente. Então, às vezes, você faz um comentário simples e esse comentário viraliza. É um vídeo simples ali que você estava fazendo uma brincadeira e viraliza e você começa a ser alvo de haters e tal. Então, assim, tem que ter cuidado, entendeu? Exatamente, não é só pra todo mundo. André, eu acho que depois dessa, todo mundo vai pensar duas vezes antes de fazer algum hater, principalmente a todo conte. Espero que não. Mas, cara, um bate-papo maravilhoso. Elucidou bastante sobre a vida da internet, que o pessoal. É uma coisa que eu sempre falo, né? Não é assim, não é só chegar e fazer.
tem que ter regras, tem que ter caminhos, posicionamentos. Aí já tratou aqui desse assunto com o pessoal especialista, né, de marketing digital, de vendas, tudo. E queria trazer essa ideia da normatização, porque não é só dizer não, mas é que vivemos ser algo que seja de convivência em geral das pessoas e tem que ter regras, já que você é uma coisa de convivência geral. E aí eu, pô, tem que trazer eu sempre estou tentando trazer sempre as melhores pessoas para cá para poder falar com o público, trazer um pouco tirar essas dúvidas, né? E eu acho que esse bate-papo hoje aqui foi bastante eh, ilustrativo do que a gente pode fazer ou não pode fazer na internet. E eu queria muito lhe agradecer pela disponibilidade na agenda, pela presença e, pô, tô felizão aqui com esse bate-papo, né? Não, eu que agradeço. Eu acho que o direito no geral, ele deve ser sim difundido entre as pessoas. Hoje você tem, por exemplo, direito de consumidor, um pouco mais, as pessoas elas entendem um pouco mais sobre direito de consumidor, até Uhum. para buscar os seus direitos. O cliente tem sempre razão. Mas muitas vezes o direito digital, que é uma coisa que a gente usa todos os dias no nosso celular, na nossa vida de Instagram, TikTok, redes sociais no geral, a gente não tem esse conhecimento. E é muito importante, porque às vezes a gente acaba cometendo erros ali bestas que Sim. podem custar a minha imagem, podem custar a imagem do outro, pode custar a imagem da minha empresa e tudo mais. Então eu te agradeço por esse espaço e por também estar difundindo esse tipo de conhecimento que é tão importante e que vai se tornar mais importante ainda. A Tudo Conte é isso, a Tudo Conte é difundir conhecimento para as pessoas. Você que é empresário, siga a Tudo Conte, vá lá no nosso Instagram, comente aqui embaixo também, que a ideia do Tudo Conte é justamente isso, ajudar você, empresário, a desenvolver mais a sua empresa e deixar você ciente de tudo que você pode fazer, de riscos e coisas boas também, de crescimento, de vendas, especializar você cada vez mais. Essa é a noção a ideia da Tudo Conte e a noção que a gente quer que vocês tenham para a sua empresa, que não é só um negocinho pequeno, mas que você possa expandir cada vez mais. E aí o papel que eu trago aqui com meus entrevistados. Queria agradecer vocês também. Pessoal, gostou do bate-papo? Deu like. Se não gostou, deu dislike. Comente também. Não me xingue, pelo amor de Deus. Se minha advogada tá aqui, aí A vai atrás, gente resolve, viu? vai atrás de A gente vocês. resolve. E queria deixar um beijão no coração de vocês e até a próxima, viu? Valeu, pessoal. Foi.